Olá, eu sou o professor Alzir, coordenador do curso de Matemática das Faculdades Integradas Campo Grandense e, neste período, professor de estágio orientado. Neste vídeo nós vamos colocar algumas informações para os alunos que farão estágio orientado, tanto 1 como 2, sobre as normas instrucionais de estágio. Nós estamos aqui no site da FEUC, certo? Onde nós vamos aqui nesse menu principal, dentro de instruções normativas, vamos clicar em instruções normativas e vamos fazer uma leitura da instrução normativa de regulamento de estágio orientado. Nessa instrução normativa, nós temos vários artigos e parágrafos regindo aí o regulamento de estágio orientado. No artigo 1º, diz que o estágio é um ato educativo desenvolvido de maneira orientada no ambiente de trabalho, nos termos da Lei número 11.788, de 25 de nove de 2008, que visa a preparação para o trabalho produtivo dos alunos regularmente matriculados nos cursos de licenciaturas e bacharelado das Faculdades Integradas Campo Grandense. Todos os cursos profissionais exigem o estágio orientado. Então, no nosso curso de matemática, os alunos, para concluir o seu curso, têm que fazer o estágio orientado 1 e 2, que é composto por uma disciplina, tá, de 2 horas aulas, onde ele tem que estar matriculado, tem que estar no horário e ele tem que estar cumprindo essa disciplina. Então tem a disciplina de estágio orientado 1, a disciplina de estágio orientado 2, onde essas disciplinas são presenciais. E o que vai compor o estágio é o que nós vamos fazer aqui, vamos comentar aqui nas instruções normativas. É interessante a gente falar que no parágrafo 3º, o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. Então existe o estágio obrigatório, é esse que nós estamos comentando, e o estágio não obrigatório, que é aquele estágio que o aluno tem uma remuneração. Aquele estágio, ele não valida o estágio obrigatório. Então, necessariamente, o nosso estágio, que nós estamos fazendo referência, é um estágio que ele tem que fazer sem ter remuneração nenhuma. O parágrafo 4º coloca o seguinte: o estágio deverá ser cumprido com o mínimo de 2 horas. Quer dizer, o aluno não pode fazer 1 hora por dia, tem que ser no mínimo 2, e um máximo de 6 horas diárias. Então é importante conhecer esse parágrafo para que vocês possam saber a hora mínima, a carga horária mínima por dia e a máxima. Bom, é evidente que para fazer o estágio orientado, o aluno ele tem que estar matriculado nas faculdades e tem que estar matriculado na disciplina de estágio orientado 1 ou 2. Por quê? Porque ele só vai fazer o estágio obrigatório se ele estiver cumprindo essa disciplina. Então, no horário do aluno tem que constar estágio orientado 1 ou estágio orientado 2, certo? Nós estamos aqui fazendo uma leitura, certo? É interessante agora a gente falar do artigo 5º, que ele coloca aqui, são 3 tipos de estágio: estágio na licenciatura, estágio no curso de pedagogia, estágio no curso de sistema de informação. Então, os estágios das faculdades, nós estamos aqui no estágio das licenciaturas, certo? É importante agora a gente fazer um comentário nesse artigo 7º, que é o quadro que compõe a carga horária do estágio. Existe aqui várias partições que vai completar ou vai compor as 200 horas de estágio. Quer dizer, estágio orientado 1 e estágio orientado 2. Tanto para o estágio orientado 1 como para o estágio orientado 2,
né, essas atividades aqui, elas são comuns. Então nós vamos fazer um comentário desse primeiro aqui, que é a orientação ao professor de estágio orientado. O que consiste isso aqui, essa orientação ao professor de estágio orientado? É exatamente, né, as aulas presenciais que ocorrem nas faculdades. Né? Você tem no seu horário o dia, né, que vai ter a disciplina de estágio orientado 1. As disciplinas estágio orientado 1 e 2, elas são aplicadas, elas são dadas em comum. Então, todos os alunos que fazem o estágio orientado 1 e o estágio orientado 2, eles fazem essas duas aulas juntas. Então, nessas aulas, né, que são dadas na faculdade, são 2 tempos de aula, vai haver a orientação, né, do estágio, além de outras atividades, né, que também são dadas pelo professor, né, do estágio orientado, que vai compor 30 horas. Quem está fazendo estágio orientado 1, 30 horas, está fazendo estágio orientado 2, 30 horas, a carga horária é a mesma. Bom, agora vamos para esses 2 itens aqui, ó, que eu vou colocar, que são o 2 ou 3, observação do contexto escolar realizado na escola selecionada pelo aluno e a regência realizada na escola selecionada pelo aluno, estagiário. Então, esses 2 itens, essas 2 atividades, né, a observação do contexto escolar e a regência realizada na escola selecionada pelo aluno estagiário, essas atividades são realizadas na escola que está concedendo o estágio, certo? Então, essa composição de 200 horas, que nós estamos aqui colocando, um total de 200 horas, ela tem, no item 2 e 3, 30 e 30, que são 60 horas, que vai compor a observação do contexto escolar e a regência realizada. Vamos aqui fazer uma leitura, já que o nosso objetivo aqui é fazer essa leitura. Veja que nós, no parágrafo 1º, ele está fazendo referência ao item 1, orientação em sala de aula realizada com o professor de estágio, que é exatamente aquilo que a gente já comentou. A orientação com o professor em sala de aula objetiva promover o debate e a reflexão acerca da prática pedagógica e orientar o aluno estagiário na realização das tarefas previstas no plano de estágio. Então, isso aqui é o que nós já comentamos, que é feito na disciplina de estágio orientado, que vai compor 30 horas. Agora, no item 2, vamos falar do item 2 primeiro. Compõe aqui o parágrafo 2º. Veja, a observação do contexto escolar realizada na escola selecionada pelo aluno estagiário, a partir da vigência do contrato de estágio, objetiva permitir o contato do aluno com a realidade educacional, especialmente nos aspectos que dizem respeito às situações que envolvem professor e alunos em sala de aula e também com a realidade escolar, desde a infraestrutura e a utilização de espaços até as relações humanas dentro da escola e entre a escola e a comunidade. Então, esse parágrafo 2º vai fazer referência a uma atividade que o aluno estagiário estará fazendo dentro da escola que ele selecionou ali para fazer o estágio, concedeu o estágio. Depois, nós vamos, no momento que a gente for falar do relatório, a gente vai apresentar um outro vídeo, colocando informações sobre a elaboração de relatórios de estágio, nós vamos falar mais de como ele vai compor essa observação, certo? Mas, nesse momento, a gente diz o seguinte, que essa observação, do contexto escolar, ela é feita, nas salas de aula, quer dizer, quando o estagiário está junto com o professor, na sala de aula, o professor dando suas aulas e o estagiário observando o comportamento da turma, em relação
aquele momento onde o professor está regendo a sua aula, como os alunos desenvolvem esse aprendizado, enfim, todas essas conotações, né, que envolve professor e aluno, né, o estagiário está observando. A regência realizada na escola, selecionada pelo aluno estagiário, que também na escola, ele diz aqui, ó, a regência, atividade realizada na escola selecionada pelo aluno estagiário, a partir da vigência do contrato de trabalho, o objetivo é permitir ao aluno estagiário ministrar aulas ou desenvolver outras atividades letivas. Ele bota, e desenvolver outras atividades letivas, fazer esse comentário, sob orientação do professor. Quer dizer, na realidade, muitas vezes, o aluno estagiário, ele vai ao quadro, às vezes resolver um exercício que o professor está solicitando, até de certa forma ele pode estar dando uma aula sobre um determinado assunto que o professor também solicita, mas às vezes o professor ele solicita que o aluno estagiário colabore, né, na sua aula, ajudando nas resoluções de exercícios junto ao aluno que está ali na sala de aula, né, um determinado exercício que o professor passou no quadro, né, tirando dúvidas, colaborando com o professor, né, no entendimento, na compreensão, e também no desenvolvimento de competências dos alunos, né, se eles entenderam, se não entenderam, enfim, todo esse trabalho do estagiário, ele também compõe regência. Então, esses dois, nós estamos aqui, até você estava falando muito mais sobre isso, porque esses dois itens, 30 e 30, que vão compor 60 horas, serão as 60 horas exigidas no estágio externo. Então, veja que quando vocês forem fazer o estágio externo, a carga horária do estágio externo vai ser de 60 horas, que vai ser composto de observação e de regência, que é exatamente os itens 2 e 3. Bom, o item 4, ele coloca aqui planejamento e realização da regência simulada. O que ocorre? Essa regência simulada ela é feita nas faculdades. Então, o professor de estágio orientado ele vai organizar com a turma momentos para que os alunos façam regência. Então, para fazer para que o aluno faça essa regência simulada, para que ele dê uma aula, ele tem que planejar, ele tem que fazer o plano de aula, ele tem que estudar. Então, isso compõe 30 horas, né, dessa carga horária. Certo? A gente aqui é importante frisar que se o aluno não fizer essa regência simulada, ele não compõe as 30 horas e não é considerado aprovado na disciplina. Então, todos os alunos têm que fazer regência simulada e apresentar o planejamento de aula. Essa avaliação de visitas, ela é feita na escola onde o aluno está fazendo estágio. O que consiste essa avaliação para ser 10 horas? São avaliações muito mais das aulas que o professor está dando. Então existe, nós vamos falar isso mais tarde, normalmente no outro vídeo, um quadro onde o aluno ele vai preencher alguns dados avaliando esses momentos da aula do professor. Então, essas avaliações de visitas, que tem uma parte aí da própria aula, né, das aulas que o professor está dando lá na escola, e também avaliando a infraestrutura da escola, a biblioteca, o ambiente, por exemplo, na hora do recreio, enfim, existem observações, avaliação interessantes que você pode estar colocando, por exemplo, no conselho de classe, né, quando você participa do conselho de classe. Então, isso vai compor avaliação de visitas.
As entrevistas, o que é isso? Isso, que são 20 horas, é feito um questionário, né, com os alunos de estágio orientado. Então, vamos supor, o professor ele vai reservar lá um momento para que os alunos de estágio orientado façam ou compõem um questionário, que normalmente são 10 perguntas, em que os alunos acham interessantes. Né? Por exemplo, qual é o tempo que o professor exerce a profissão? Né? O professor, como é que ele se comporta, por exemplo, diante de uma situação em que os alunos criam, por exemplo, uma situação em sala de aula, vamos colocar assim, de cola. Né? Ele está dando uma prova e alguns alunos estão colando. Né? Quer dizer, todas as questões que os alunos da faculdade acham interessantes como aprendizado, né? Para entender o comportamento de um professor em algumas situações, né? Ele pode estar fazendo. Então, esse questionário é construído pelos alunos, pode ser um questionário único que vai ser passado para o professor. Por exemplo, o comportamento da turma, né, quando ele está dando uma aula, como é que a turma, se a turma não se comporta bem, né, de uma forma muito indisciplinada, quer dizer, como é que ele, como professor, né, ele age em certas, qual é a ação do professor em certas situações, por exemplo, que pode estar ocorrendo em sala de aula. Então, são questões, eu estou colocando algumas, está passando agora pela minha cabeça, mas isso é construção de vocês. Então, são 10 perguntas que vocês vão discutir, que eu acho interessante. Então, são 20 horas. E a elaboração dos relatórios de estágio é exatamente a construção. Dentro da entrevista aqui, eu acho que eu não fiz. Vamos ver aqui quando ele fala de... Eu estou fazendo aqui, mas eu poderia estar lendo aqui, né? Porque isso aqui está construído. Acabei eu fazendo um comentário, mas vamos ler. Na avaliação de visita. A avaliação de visita, o objetivo é fazer com que o aluno estagiário, a partir da observação das atividades desenvolvidas em sala de aula, avalie as condições técnico-pedagógicas das atividades docentes da instituição cedente do estágio. Então, ele coloca aqui, fazer com que o aluno estagiário, a partir da observação das atividades desenvolvidas em sala de aula. Então, ele vai observar as atividades desenvolvidas em sala de aula e faça a avaliação. Avalie as condições técnico-pedagógicas das atividades docentes, quer dizer, a atividade do professor da instituição. Então, isso a gente já colocou, né? Está aqui, ó, que vai valer 10 horas. E que vai haver um quadro que ele vai fazer o preenchimento de algumas informações, né? Compondo a avaliação. Agora aqui, ó, o planejamento, a realização da residência simulada, que a gente colocou que é feito nas faculdades. Essa residência simulada é obrigatória. O planejamento e a realização da residência simulada ao longo das atividades de orientação com o professor, né, de estágio orientado, o objetivo é possibilitar ao aluno o contato com a prática pedagógica a partir das leituras, das elaborações do plano de aula e de materiais pedagógicos. Quer dizer, o aluno que vai dar regência, ele pode estar construindo materiais pedagógicos da regência e dos debates propostos pelo professor orientador. Então, isso aqui é o que a gente já comentou, está feito nas faculdades. Agora, as entrevistas, né, aquilo que a gente falou da entrevista que o aluno estagiário vai fazer com o professor. É uma entrevista única com um professor, quer dizer, normalmente com aquele professor que ele está lá fazendo estágio. As entrevistas deverão ser realizadas pelo aluno de modo a coletar dados sobre as atividades desenvolvidas pelos professores e profissionais de educação que atuam em espaços escolares. O roteiro de perguntas, preparação do material, aplicação e análise deverão ser construídos pelos alunos sob a supervisão do professor de estágio orientado. Então, ele
pode estar fazendo essa entrevista com o seu próprio professor de estágio na escola que está lá concedendo o estágio. A elaboração dos relatórios de estágio objetiva fazer com que o aluno estagiário desenvolva, sob a forma de exposição escrita, as atividades realizadas durante o estágio, com base no plano de estágio proposto pelo professor de estágio orientado. Então aqui está claro que para a gente, ou vai ficar claro, né, essa informação tem que ficar que a elaboração do relatório é obrigatória, né, compõe, você veja aqui, ó, compõe 50 horas. E se o aluno ele não fizer o relatório, se ele não entregar o relatório, todas as documentações que nós vamos colocar em outro vídeo, que tem que ter no relatório, as documentações que vão compor o relatório, ele não é aprovado na disciplina. Então, esse relatório, normalmente ele é entregue com a data estipulada pelo professor no fim do período, às vezes na semana da terceira avaliação ou na semana da segunda avaliação. O relatório ele não pode ser entregue no período seguinte, isso tem que estar muito claro. Por exemplo, se você está fazendo o teu estágio orientado agora em 2015-2, você não pode entregar o relatório, por exemplo, no ano que vem, no ano próximo, 2016. Então, à medida que você não entregou o relatório, dentro do período, você está reprovado. É como você deixasse de fazer uma avaliação lá, ou você teria que fazer a terceira avaliação e não fez, ou você não fez a média para ser aprovado. Então, é exatamente dessa forma. Certo? A gente também aqui é interessante a gente comentar esse artigo, que é o artigo 8 das instruções. Os alunos que estejam durante a realização do curso, no exercício de atividade docente regular, na educação básica, então o aluno que ele dá aula, certo? Na educação básica, que é no primeiro segmento, né, do primeiro ano ao quinto ano, e do sexto ao nono, certo? Que normalmente, na realidade, os alunos, eles, na maioria, eles não podem dar aula, se ele não é formado, ele não pode dar aula do sexto ao nono ano, né? Isso não acontece. Eu coloquei aqui, mas deixa eu voltar. Normalmente é do primeiro ao quinto ano. Eles fazem formação de professores das séries iniciais. E você pode, se você tiver dando um ano, você tem um documento da escola, você é professor, no mínimo um ano dando aula, você pode ter redução de 140 horas na carga horária de estágio orientado. O que aqui é importante a gente frisar, né, que vai diminuir, né, nesses casos, é o estágio externo, onde essas 30 horas aqui, ó, de observação vão passar a ser 10. E a regência realizada vai passar a ser 10. Então, na realidade, o estágio externo, esse estágio na escola, ele vai ser composto somente de 20 horas. Vai haver outras diminuições aqui, ó, mas isso, eu acho que a gente não deve estar olhando para esse lado. Por quê? Porque, na realidade, todos os alunos que são professores, né, no período de um ano, eles têm que fazer a disciplina, não pode deixar de fazer a disciplina de estágio orientado. Então, tudo isso que acontece aqui, orientação em sala, planejamento da regência, a elaboração dos relatórios, tudo isso é feito. Então, acho que aqui o mais importante a gente está frisando essa diminuição aqui do estágio externo, que às vezes é interessante para o aluno, em vez de ele cumprir um estágio de 60 horas, ele vai cumprir apenas um estágio de 20 horas, o estágio externo, certo? Está aqui. Vamos colocar aqui, ó, ele bota aqui, ó,
observação do contexto escolar, que é aquele que estava lá, que era 10, que era 30, passou 10, e a regência, que era 30, passou 10. Então é isso que eu acho que a gente vai colocar nesse momento. Bom, gente, nós fizemos uma leitura, certo, das instruções, da instrução normativa das faculdades integradas campo-grandenses, que regulamenta o estágio orientado. Eu espero que essas colocações feitas possam ajudar aos alunos que farão estágio orientado 1 e 2. Evidente que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês devem procurar o professor de estágio orientado e tirá-las. Até mais.